Sejam todos muito bem-vindos à nossa 15ª semana de atividades não presenciais. Essa semana será a última semana de atividades, né? E a gente resolveu elencar aquele assunto que seria o mais importante, mais pertinente em falar, a gente comentar nessa disciplina, que seria o planejamento forrageiro, né? Então a gente vai, nessa parte da videoaula, nós vamos tentar focar de uma maneira objetiva o que é necessário que vocês entendam, né, para organizar esse planejamento dentro de uma propriedade, dentro de qualquer sistema de produção que envolva ruminantes, né, tanto em pastejo quanto em confinamento, no que se refere ao planejamento da quantidade de forragens em que nós vamos precisar ao longo do ano, né? E eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Nós vamos disponibilizar um texto do pessoal da USP sobre essa parte de planejamento. Lá está tudo muito esmiuçado e detalhado. Tem até um exemplo de planejamento para pecuária de corte. Eu não vou me ater aqui na discussão sobre coisas muito pontuais. Eu vou tentar dar uma ideia geral e no final nós vamos dar um exemplo, mas também eu não vou chegar nos finalmente porque depende muito da condição da propriedade. O objetivo aqui então vai ser a gente mostrar para vocês como que a gente organiza um planejamento geral, o que vem a ser o planejamento e quais são as bases e quais são as etapas para eu fazer esse planejamento bem feito, tá bom? Então vamos ao que interessa. Bom, a primeira coisa que eu preciso comentar com vocês é o seguinte: por que a gente faz planejamento? Qual que é a importância de um planejamento? Planejamento é a gente mais ou menos direcionar o leme, né, para uma direção ou para um objetivo que a gente queira. E esse objetivo, na maior parte das vezes, ele vai partir de um diagnóstico prévio de toda a situação para a gente poder definir esse potencial da propriedade, né? A primeira discussão que a gente deve colocar aqui para vocês é o seguinte: é fundamental que se faça o planejamento. Se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho que você percorrer vai estar errado e vai correr muito naquele risco da tecnologia do puxadinho, né? Cada vez mais eu não tenho ideia de onde eu posso chegar, então eu vou fazendo adaptações pontuais sem saber onde eu vou chegar. Então isso é um problema muito sério. A maior parte das propriedades elas vivem esse problema por causa do não foco, né? Da falta de foco do produtor e do técnico também para a questão do potencial, da base produtiva da propriedade. Então a nossa discussão aqui vai ser muito voltada para isso. Sempre em que eu vou fazer um trabalho técnico, a gente tem que focar no todo, tem que focar no potencial, tem que focar no perfil da propriedade. Como que eu vou definir esse perfil? Aí nós vamos discutir ao longo dessa videoaula que a gente pretende que seja curta, tá? Então a ideia aqui é planejamento forrageiro. Qual que é o propósito do planejamento então? Primeiro, traçar o caminho que a gente vai percorrer e quais as metas que nós vamos chegar. Meta, quando eu falo de meta, eu estou falando de números. E quando eu falo de objetivo, eu falo aonde que eu quero chegar, tá certo? Então, o planejamento ele é importante para a gente conhecer melhor onde a gente está pisando e se beneficiar do que a gente tem de força, do que a gente tem de positivo no sistema. Em cada propriedade tem essas características, e o que a gente tem, e minimizar aquilo que a gente tem de fraqueza e ameaça. Fraqueza seria uma coisa interna na propriedade e ameaça seria uma coisa que estaria de origem externa, né? Que, por exemplo, problema nas estradas, problemas na logística seria uma ameaça para o sistema de produção, para escoamento do produto, né? Fraqueza seria má qualificação da mão de obra, por exemplo. Então é muito importante que nesse primeiro nível, nessa primeira fase, a gente entenda que nós temos que traçar o perfil geral da propriedade
tanto para fazer planejamento de forragem, como fazer planejamento do sistema de produção, ou definir um projeto, para que a gente consiga, de uma maneira mais objetiva e mais direcionada, chegar aos às nossas metas, alcançar os nossos objetivos. Então, o mais importante em qualquer sistema de produção, então, pessoal, é a gente saber aonde a gente quer chegar. E para isso nós temos que definir o potencial. Tá? Então, no texto está comentando isso de uma maneira muito mais completa, mas aqui a base é o seguinte: nós temos 3 níveis de planejamento para qualquer coisa que a gente vai fazer na propriedade. Primeiro, estratégico, ou seja, eu vou traçar as estratégias. Então, para traçar as estratégias, para definir os objetivos gerais e específicos, eu tenho que entender o perfil. Cada propriedade tem o seu perfil, tanto na definição dos recursos, quanto na definição da localização da propriedade, quanto na definição da topografia, quanto na definição também do perfil do produtor. É muito importante a gente entender isso, porque nós vemos que existem propriedades às vezes vizinhas com características muito próximas, mas que os resultados para o mesmo processo de evolução são completamente diferentes. Então a gente precisa de entender cada um dos pilares que vão traçar, para a gente traçar essa estratégia dentro de propriedade. E aí eu penso o seguinte: eu tenho que ter esse olho clínico como técnico, e desde a primeira visita eu já entender esse contexto, avaliar potencial de produção, no caso da forragem, mas também avaliar ambiente, avaliar distâncias, avaliar topografia, avaliar os lugares que eu posso definir melhor esse projeto, entender as figuras geométricas para poder eu melhorar a logística e otimizar a questão da mão de obra. Então, uma série de coisas que a gente define nessa fase estratégica, tá? Em que a gente deve colocar no papel tudo aquilo que a gente vê, enxerga como característica da propriedade que possa melhorar, que possa acelerar o processo, a gente atingir melhor o objetivo, ou que possa também retardar esse processo, e ficar atento para isso. Depois dessa primeira parte, nós vamos chegar à definição dos cenários. E aí, quando eu falo cenário, mas são 2, 3 propriedades diferentes? Não, na mesma propriedade. Quando a gente segue um planejamento, segue um projeto, nós vamos ter uma evolução nesse projeto até chegar no geral, naquele objetivo final, que a gente chama de potencial. E aí, ao longo desse processo, nós temos que desenhar. Nós não temos bola de cristal, é claro, nós não vamos adivinhar o que vai acontecer, mas fazer uma adivinhação, seria um processo de adivinhação meio grosseiro do que pode acontecer em termos de evolução de rebanho, em termos de evolução de desenvolvimento das áreas, em termos de desenvolvimento da produção de forragem suplementar, se for esse o caso. Enfim, nós vamos desenhar os cenários, e dentro desses cenários nós vamos usar uma técnica chamada técnica da orçamentação, que é aquilo que vocês viram, eu espero que tenham visto, né, na parte de administração rural. O que é a técnica da orçamentação? Tem dois tipos de ótica. Uma ótica voltada para horizonte de projeto, que a gente trabalha muito o contexto de fluxo de caixa ao longo do desenvolvimento do processo, até chegar no ápice, que seria o rebanho estabilizado, né? Ou também a avaliação de forma estática, né? Por meio das medidas de resultado financeiro. E essas medidas de resultado financeiro seriam renda bruta, renda líquida, margem bruta, margem líquida, enfim. Então nós vamos ter que definir os custos, né, orçamentação de custo, e vamos ter que definir também
as receitas do sistema de forma estática. Quando eu falo estática, eu só estou avaliando naquele momento específico, e aí eu faço trabalho toda uma estratégia gerencial para que eu possa ver as possibilidades de acordo com o potencial financeiro do produtor, da propriedade, da empresa que eu esteja trabalhando, tá? E no final, depois de toda isso, a parte estratégica definida, a parte gerencial definida, nós vamos para a etapa operacional. É muito importante dentro desse processo, hoje em dia principalmente, que a gente invista, que a gente se atente para a questão da eficiência da mão de obra no processo. E se a gente estiver desorganizado, se a gente não tiver uma produção não setorizada, onde os empregados ou as pessoas envolvidas não saibam o que tem que fazer em cada setor, claro que os objetivos eles vão ficar meio perdidos, a gente não vai conseguir atender a esse objetivo, a esse ponto final, que na verdade não é final, é dinâmico, né? Mas esse ponto que a gente estabeleceu no início. Tá? Então tem que ter essas 3 etapas, devem passar por todas elas, né? E é muito importante que a gente entenda. Para a produção de forragem, por exemplo, nós vamos na propriedade, nós vamos rodar a área toda, nós vamos ver quais são as áreas mais eficientes na produção de forragem, nós vamos saber se tem água para poder irrigar a área, qual a quantidade de água, qual a vazão, nós vamos saber termos de clima, como é que são as variáveis climáticas ao longo do ano, como é que é o histórico de produção na área. Então todas essas são informações fundamentais para que a gente possa traçar um perfil em termos de potencial, junto com o conhecimento técnico, chegar aos nossos objetivos. Depois tracei o cenário, fiz a orçamentação e parti para dentro desse processo geral, dentro desse desenho geral de planejamento e de projeto, nós vamos traçar dentro de cada área e setor o operacional para aquilo ali ficar adequado. Então, dentro das técnicas que a gente chama de PDCA, né? Planeja, principalmente planeja, executa, checa e controla. Planeja, executa, checa e controla. E aí nós vamos evoluindo no entendimento daquele sistema em si e chegando a números e a processos muito mais concretos para a gente poder chegar nesse finalmente, tá certo? Então esses 3 níveis são fundamentais para a gente entender. Bom, no nível estratégico, então, as primeiras visitas que a gente faz na propriedade, elas são fundamentais. Nós precisamos de entender, em vez de ficar avaliando coisas pontuais, fazer um levantamento da base produtiva da propriedade. Eu sei quais são os objetivos gerais do produtor, mas eu quero saber aonde que eu posso chegar, e eu preciso, para saber aonde eu posso chegar, eu preciso saber o levantamento dessa base produtiva. Aqui nosso objetivo é definir potencial de produção de forragem e planejar a produção de forragem nessa propriedade, né? Então o que nós precisamos de fazer? Primeiro, vou pegar a área total da propriedade, ou área disponível. Nós temos hoje uma ferramenta muito prática, muito fácil. Antigamente a gente precisava de fazer levantamento de toda a área, gastava com isso. Hoje em dia a gente tem o Google Earth, né, que a gente pode trabalhar muito bem na divisão das propriedades. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Então a primeira parte é o seguinte: vou delimitar a área da propriedade junto com o produtor, vou dividir as principais áreas e vou fazer um levantamento em loco para avaliar distâncias, para avaliar topografia, para avaliar condições de solo, para avaliar vegetação, enfim, ter uma radiografia geral do sistema para que eu possa definir melhor aquele planejamento. Segundo,
Definir bem a localização, cidade, estado, local, facilidade de acesso para escoamento do produto, quais as vias, quais as possibilidades, enfim. Distância da cidade, condição de estrada, linha, aqui no caso é para levantamento da produção de leite, mas pode ser para qualquer tipo de produção dentro do sistema de produção de ruminante, né? A gente não tem que definir bem como a gente vai comercializar esse produto. Não adianta nada só produzir para não e não trabalhar a questão da comercialização que vai gerar o dinheiro na propriedade, né? Solo, definir bem classificação, estrutura física do solo, diferentes áreas, quais são as áreas com maior facilidade de operação, quais são as áreas que eu consigo intensificar mais para os animais andarem menos, para ter uma logística melhor, logística de formato das áreas. Hoje nós buscamos sempre áreas mais regulares para que a gente possa fazer os módulos de pastejo em baterias, né, fazer a cerca móvel, que está muito ligada à eficiência no manejo do pastejo, nós vimos isso com vocês, né? Então é muito importante que a gente escolha áreas em que a gente possa trabalhar com mais facilidade, otimizar a estrutura e a mão de obra na área. Topografia, quanto mais plano melhor, né? Mas tem que definir cada uma das áreas e escolher aquelas que são as melhores na propriedade. Água, quantidade, levantamento de vazão e qualidade da água não só para consumo, mas principalmente para irrigação, né? Porque hoje em dia, se a gente não tem água para irrigar, há uma limitação muito grande você depender, para a produção de forragem, depender de São Pedro, né? É muito complicado, porque aí você não sabe, você vai ter que ficar refém do coxo. E aí é bem mais complicado, porque a eficiência cai muito, né? Então, aquelas propriedades que têm água, há uma facilidade muito maior da gente trabalhar em termos de potencial e de facilidade de manejo. Produção de alimentos existentes, né? O que tem hoje, até onde pode chegar com essa área. Então é muito importante a gente definir esses perfis. Instalações, o que tem de instalações, tanto para poder armazenar essa forragem, quanto para poder transportar essa forragem, coxo, estrutura de disponibilização desses coxos, estrutura de pastejo, divisão das pastagens, como é que é isso. Então tem que definir muito bem. Então nessa primeira parte eu estou só fazendo o diagnóstico, que é a parte estratégica, né? Máquinas e equipamentos, o que eu tenho de máquina disponível, o que eu tenho de equipamentos, para a gente poder definir qual o processo, de repente, para poder produção de forragem suplementar, que seja mais equilibrado com aquele perfil de propriedade. Definir o rebanho, o que tem de rebanho hoje, e evoluir esse rebanho, né? O produtor vai comprar, é uma situação. O produtor vai evoluir o rebanho, outra situação. Então tem todo um direcionamento que é diferente dependendo da situação que eu tenho. E, por fim, avaliar o principal, que é o recurso humano. A mão de obra existente, quantidade e qualidade dessa mão de obra, em termos de aceitação das novas técnicas que ali vão ser propostas, a capacidade de dialogar também e expor, porque as pessoas que estão fazendo parte do sistema são aquelas pessoas que mais vão ter condição de dar opinião, porque elas sabem o dia a dia. Então é muito importante a gente evoluir junto. O técnico não vai definir tudo sozinho. Ele vai dar um norte, né? Ele vai filtrar algumas situações, mas a grande parte da evolução ela depende de um diálogo bem feito, depende muito de uma visão que o técnico e que o produtor e que as pessoas que estão envolvidas no processo tenham, né? Então é fundamental que a gente saiba definir isso, ver quais são as limitações em relação à mão de obra. Isso é uma das coisas talvez mais fundamentais que a gente tem na definição do sistema. E por fim o produtor, né?
Vê se o produtor tem perfil, vê se ele tem vocação para aquilo, vê se não é aquele produtor que vai só final de semana na propriedade, porque são duas situações diferentes. Não adianta eu fazer e impor e colocar, né, situações que exigem uma maior acurácia, que exigem uma maior sensibilidade e visualização das pessoas envolvidas, se eu tenho numa propriedade um produtor que vai lá só final de semana e um empregado, às vezes, que não tem noção, tem pouca noção para entender bem aquele processo, né? Então o tiro sai pela culatra se a gente não entender esse perfil. Então eu defini tudo isso, tracei os objetivos, tracei o potencial da minha propriedade e a partir daqui eu já vou seguir, né? Então aqui eu vou seguir para a parte de desenhar os cenários, evoluir o rebanho de acordo com aquilo que eu tenha e chegar no potencial, chegar no que eu tenho de potencial. Como que eu vou definir o potencial? Aí eu vou, né, faço uma radiografia geral, que é uma propriedade lá em Águia Branca, né? E aqui é a definição geral da propriedade, a divisão nas áreas e a escolha das áreas que eu vou trabalhar primeiro. Eu faço um levantamento geral do que tem de potencial de produção, faço um levantamento das forrageiras que eu tenho ali, de como é que está a produção, como é que eu posso melhorar e já começo a trabalhar o potencial. E esse potencial ele tem que estar de acordo com o cenário que eu vou levantar. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então o estratégico, ele é aquela fase do planejamento que eu vou ver o todo e até chegar no potencial, né? Nisso aí, como eu falei com vocês, eu defino as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças dentro do planejamento estratégico. E aí eu tenho como força que o produtor é produtor familiar e ele está ali na propriedade. Então, o foco é um. Eu tenho como fraqueza que o produtor vai só final de semana, não tem uma mão de obra muito boa na propriedade. Então nosso direcionamento é outro. Então eu quero que percebam que cada situação ela é individual e ela deve ser analisada como um todo, principalmente levando em conta a mão de obra. Então nós temos as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrar que as forças é aquilo que a gente ocorre e tem controle, né? A gente pode evoluir na capacitação dessas pessoas, né? Mas demanda um tempo para isso, para elas aceitarem também. E as oportunidades e ameaças é aquilo que a gente não tem controle, são fatores externos. Por exemplo, uma oportunidade. Um grupo de produtores de leite por uma determinada região é organizado, tem uma cooperativa e ali eles trabalham um volume maior e conseguem ter um adicional de valor, né, para o produto deles, porque eles estão unidos. Isso é uma oportunidade, né? Então a gente tem que analisar isso tudo na hora de fazer esse planejamento estratégico. Eu estou buscando aqui dar um enfoque geral para a gente poder entender melhor, focado no planejamento forrageiro. Bom, potencial de produção dos forrageiros tropicais, a gente já sabe disso, falamos extensivamente sobre isso ao longo desse semestre. Eu acho que é uma das principais coisas que a gente tem hoje. Se nós temos um perfil, principalmente para mão de obra familiar, de mão de obra que tem que ser eficiente, nós temos que focar em sistemas em que a gente oportunize produtividades maiores com o mínimo de mão de obra possível. Ter maior número de animais, menor área e poder fazer com que poucas pessoas, ou uma só, né, tome conta desse sistema, para poder a gente ter eficiência. Hoje em dia, dentro da produção de leite, dentro da produção de carne, é muito importante um fator chamado quantidade produzida por pessoa envolvida no sistema. Tá? Então, principalmente porque a mão de obra está cada vez mais cara e cada vez mais ineficiente, né? Nós temos que treinar a mão de obra também. Então o potencial é elevado às lotações, nós temos isso aqui no Instituto.
Outra força importante quando a gente vai percorrer a propriedade, logística operacional, comentei com vocês, áreas planas e regulares. Quanto mais áreas planas e regulares eu tiver, quanto mais áreas próximas, né, do centro de manejo, sendo planos e regulares, eu tiver, melhor eu vou ter, porque melhor vai ser o manejo do pastejo e melhor então vai ser a eficiência tanto de consumo quanto de conversão da forragem em produto animal. Isso aí é fundamental dentro da eficiência do sistema. Então, escolham sempre áreas, né? Eu sei que não tem uma receita de bolo para isso, mas escolham sempre áreas que estejam mais próximas, que estejam mais regulares, para a gente poder trabalhar melhor a conduta, né? Se não tiver área nenhuma, nós vamos ter que ver a situação onde a gente vai até para o confinamento total, mas na maior parte das vezes nós vamos tentar operacionalizar no pastejo. Por quê? No pastejo, para a nossa situação específica é mais interessante, porque vai ter menos mão de obra, né? É claro que a mão de obra ela precisa haver um envolvimento da pessoa, mas mão de obra braçal é menor, né? Então esses sistemas eles oportunizam muito. Se a gente manejar bem, a gente fica menos dependente até de concentrado, como vocês viram ao longo do semestre. Possibilidade com integração de outras culturas, hoje muito se fala nisso, integração lavoura-pecuária, né? Isso aí é uma foto que eu tirei em 2012, lá em Auckland, na Nova Zelândia. Todos os parreirais de uva nas vinícolas, eles tinham sempre uma integração, a maior parte das vezes, integração com a produção de ovinos, para poder limpar a lavoura, né? E aí eles sobravam, o ovino sobrava também como atividade econômica nessas áreas. Então é muito importante também a gente entender isso. O Espírito Santo tem algumas propriedades que trabalham café com ovinos, né? Integração lavoura-pecuária, integração a lavoura-pecuária-floresta. Hoje ela é muito vista, talvez não muito no perfil do sistema de produção nosso, porque são propriedades menores, mas é muito bem-vinda para a questão de sustentabilidade. E aí a força, fraqueza, perfil do produtor. O produtor fica na propriedade, o produtor está ali direto, ele que é a força de trabalho, ele que está envolvido, ou o produtor não está envolvido no sistema, ou ele não tem condição de atender, pelo menos no primeiro momento, aquela necessidade para poder caminhar mais rápido. Então a gente tem que ter essa sensibilidade e entender primeiro, né? O que o mais importante nisso não é nem nível de capacitação, é o nível de envolvimento do produtor com os objetivos, né? E com ele gostar daquilo que ele faz, né? Então isso é muito importante. E a gente às vezes demora muito para poder conhecer o perfil, mas a gente já tem que ir pensando e analisar esse perfil desde o início. Fraqueza, entender o que é pastagem é uma outra coisa. No sistema de produção a pasto é muito importante que a pessoa entenda o conceito de pastagem, muito diferente daquele conceito que as pessoas têm. É sistema extensivo, é sistema que não tem capacidade de ter lotações elevadas, é sistema que a gente não pode trabalhar com grande número de animais e alta produtividade por área. Nada disso. Nós temos que entender, nós temos que, desde o início, fazer os produtores entenderem o que é esse sistema. Qual a melhor forma de fazer isso? Convencer o produtor? Não. Levar ele para sistemas que já estejam funcionando, para poder ter ideia, conversar com os produtores que já tiveram a experiência. Outra fraqueza, aí uma fraqueza, né? A maior parte das estradas nós trupica, mas não breca, né? Então a logística para escoamento do produto na parte estratégica deve ser muito bem pensada. Então a definição dos objetivos, então só para finalizar a estratégia: área disponível, água para irrigação, estrutura, categoria dos animais ano a ano, evolução do rebanho, definição dos cenários, e a partir disso eu elaboro uma planilha de fluxo de caixa ano a ano ou mês a mês para tentar definir e defender aqueles números de forma gerencial. Ou seja, defenda sempre o curto prazo, depois que você tem todo o desenho planejado, defenda sempre o mês seguinte para que você consiga atender aquele todo. Então, ano a ano. Então, eu fiz o planejamento ano a ano.
cada ano eu tenho que defender aquele ano e o ano seguinte, o mais próximo, para poder chegar nesse objetivo. Como que eu faço isso? Checagem. Eu faço aquilo que está planejado, checo os resultados e faço ajuste naquilo que eu planejei inicialmente. Tá? E a base para a gente poder fazer um planejamento bem feito é a gente definir a lotação, definir potencial. Tá? E o planejamento gerencial eu defino o cenário, já comentei com vocês, defino os horizontes de projeto, quanto tempo que eu vou demorar para poder chegar. É muito complicado a gente fazer isso, mas é importante que a gente estabeleça a data. Se isso for frustrando, a gente vai estabelecendo novas datas de acordo com a checagem. Né? Faço os horizontes de projeto, trabalho as medidas estáticas de resultado financeiro, como eu falei para vocês. E aí eu defini no planejamento estratégico, essa propriedade vai trabalhar com custo zero, porque ela tem água, tem fertilidade de solo, a gente pode trabalhar com lotações, baseado em lotações de inverno, vai comprar e vender animais, e aí o produtor é produtor de outra cultura, ele precisa de tempo nessa fase. Então tudo isso vai definir qual o perfil da propriedade. Vou fazer um pastejo com suplementação de 180 dias, volumosa de 180 dias, porque tem uma janela de produção nessa época, eu preciso acertar, né? E aí eu defino todo o meu planejamento forrageiro com base tanto na evolução desse rebanho, tanto na dinâmica de nascimentos que nós vamos ter. Na pecuária de corte era muito importante a gente ter, então, a gente ter a organização da época de cruzamentos, né? Depois a fase de nascimentos, tudo mais ou menos, a estação de monta, né? Depois a fase de nascimentos e também planejamento do nascimento até a saída dos animais em recria e também manutenção dos animais que estão ali para produzir as crias, tá certo? É muito importante a gente definir bem o cenário. E dentro desse cenário, contrastando aquilo que eu tenho de potencial de produção com aquilo que os animais vão demandar em termos de quantidade e peso médio desses animais, a gente tem uma ideia geral desse peso médio, aí nós vamos chegar a fazer o planejamento. Essa época aqui vai dar um déficit de produção de forragem de tanto, eu tenho que me planejar para fazer um campo de milho, eu tenho que me planejar para fazer um canavial, eu tenho que planejar para fazer um feno, trabalhar em algumas áreas com sobressemeadura. Então, a parte técnica ela vai ser definida em nível operacional, né? Nós precisamos saber o que a gente tem à disposição para chegar nos objetivos. Tá certo? Então, a gente está tentando traçar uma linha muito característica entre o que é estratégico, definição geral do sistema, o que é gerencial, orçamentação e definição dos cenários, e o que é operacional, como que eu vou fazer cada setor para chegar lá, né? Definir a produção, por exemplo, definir que a propriedade ela tem um clima adequado e uma topografia adequada para a produção de feno, gerencial. Definir agora que qual a forrageira e tudo mais, já defini essa na parte gerencial, na parte estratégica, perdão. Na parte gerencial eu vou fazer o orçamento para poder trabalhar aquela quantidade de forragem que eu preciso. E na parte operacional eu vou definir quanto que vai colher, como que vai colher, quais as máquinas eu vou usar, qual o tipo de mão de obra que eu preciso, né? Para definir qual o tempo de secagem, como é que eu faria o processo. E aí são as técnicas. Nós não podemos ficar só no operacional, nós temos que partir também para uma coisa mais estratégica e gerencial. Muito importante isso. Então, o desenvolvimento dos trabalhos técnicos, eles têm que ser com base no nível estratégico e gerencial. Fundamental, porque senão o técnico não vai ter aquele pouco tempo na propriedade, porque ele não vai ter condição de mostrar a sua eficiência técnica.
Potencial das pastagens, definição da área intensificada, já comentei com vocês, então a gente divide toda a área que vai ser intensificada no início, fazer o apoio de campo para definir qual a qualidade dessas pastagens e tudo mais. Tem várias maneiras no texto que a gente disponibilizou para vocês, tem como a gente estimar a produção de forragem em cada uma das áreas, é muito interessante isso, de maneira visual ou de maneira de onde você faz uma avaliação no método do quadrado e tudo mais, tá certo? Altura de vegetação, densidade, outras características mais. E aí a gente faz o planejamento operacional, né, que eu estava comentando com vocês, como será o manejo das pastagens, como será a produção e fornecimento da forragem suplementar, como é que vai ser a estratégia, quais as áreas vão ser usadas, como que as pessoas que estão envolvidas no sistema de produção vão ter aquela operação ao longo do dia e assim por diante. Bom, para finalizar então, nós vimos que o principal então é a gente ver o diagnóstico, nível estratégico, depois definir os perfis, definir os cenários e fazer a orçamentação para saber como que a gente vai poder chegar nesses objetivos e trabalhar as operações para a gente ser eficiente nessa parte gerencial. Então são essas 3 etapas que não podem ser, nenhuma delas pode ser queimada. Então, assim, por exemplo, vamos fazer uma coisa de maneira bem grosseira, eu não vou chegar nem nos finalmente, eu vou só tentar traçar aqui para vocês. Vamos supor, e aqui eu já defini, né? Aqui eu já está mais ou menos definida, né? Nós temos uma lotação para a área intensificada de mais ou menos 8 unidades animais por hectare ao longo do ano. Para bovino, unidade animal, para bovino é 450 quilos, para ovino seria 270 a 300 quilos. Baseado em quê? 1 para 6, não é isso? Aquela ideia de cada bovino equivaler a 5 a 6 ovinos. Então, 270 a 300 kg de peso vivo animal. Se eu tivesse, por exemplo, vamos colocar um exemplo simples. Um exemplo simples aqui. Eu tenho, bem grosseiro também, né? 5 hectares. Tem 5 hectares de área. E eu vou trabalhar com ovinos, só para poder sair dos bovinos de leite, né? Ovinos de cria, corte, né? E aí eu vou definir bem, claro, eu tenho que definir todo o perfil, tem que definir as áreas, tem que definir potencial dessas áreas, tem que definir se eu posso adubar, se eu não posso, se tem água, se não tem, nível de envolvimento do produtor. Claro, eu não estou levando em consideração isso, eu estou fazendo só um planejamento, só para vocês entenderem de onde a gente parte. Esse sistema de cria, nós vamos ter, só para vocês entenderem, né, nós precisamos definir o que? Estrutura de rebanho. Na estrutura de rebanho, por exemplo, vou definir os níveis, né, do sistema de produção aqui. Eu tenho indicadores técnicos, né? Nós temos 1,5 crias por parto, 90% de eficiência de fertilidade nessas ovelhas e vamos ter intervalo de parto de 12 meses. E uma mortalidade em torno de 2%. Então nós vamos ter, para cada 100 ovelhas, só para vocês entenderem como é que a gente define isso. Para cada 100 ovelhas, eu vou ter 1,5 crias, vezes 90%, vezes, menos, né? Essas 100 ovelhas, vezes isso, para ver a quantidade de crias, isso menos toda essa quantidade de crias produzida, menos 2%. Menos 2%. Como é que vai ser isso então? Vamos lá, vou fazer a conta aqui, ó. Eu tenho 100 vezes 1,5 crias por parto vezes 90%. Vezes 0,9. Isso aqui vai dar quanto?
100. Volto a falar, estou fazendo isso de uma maneira bem grosseira só para a gente entender como é que nós vamos fazer isso. Então, essas 100 ovelhas, elas vão gerar em torno de 135 crias, menos a mortalidade de 2%, se a gente for calcular aí, vai chegar isso aqui, 2%, 2 a cada 100, vai dar uns 3 animais vão morrer, né? 135 menos 2%, 3 crias, então vai perder 3 crias, vai ficar em torno de 100, vamos colocar que tem 130, para ficar um número redondo, 130 cabeças excedentes, tá? E aí eu organizei aqui, no meu sistema de produção, estou fazendo isso por alto, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Definir que a minha estação, meu objetivo é abater, é gerar os produtos no Natal, dezembro, né? Então eu vou trabalhar em março, abril, para estar para a estação de reprodução ser em março, abril. 1, 2, 3, 4, 5. A estação de nascimentos vai ser em agosto, setembro. Então, a partir daqui, vamos colocar para até dezembro, são 120 dias de crescimento, até vai abater tudo. Vamos colocar que vai abater tudo para poder não dar confusão aqui. Então, 120 dias de crescimento, onde os animais vão de 7 quilos no nascimento. Vamos colocar 5 quilos, 6 quilos de nascimento. 5, para poder ficar mais. Até 30 quilos. 35 dividido por 2, peso médio 17,5. Vamos colocar 20 quilos, peso médio. 20 quilos de peso médio desses animais só aqui nessa fase. O resto, né, nós vamos abater tudo aqui. Então, para poder ficar bem simples esse cálculo, o resto do tempo vai ter só as 100 ovelhas por área. Então, baseado nisso, baseado nesse perfil de produção, nessa situação específica, tem inúmeras outras, eu vou ter para cada 100 ovelhas, eu vou ter nessa fase aqui, ó, nessa fase específica até o abate, nós vamos ter 130 cabeças adicionais. Essas ovelhas têm média de 65 quilos, vamos colocar um pouquinho a mais. Esses animais vão ter uma média, vamos colocar a mais também, 20 quilos. Tá? Poderia ser 18, vamos colocar para números quebrados. Isso aqui vai dar para peso vivo de ovelha 6.500. Peso vivo de cabeças em crescimento 2.600. Isso aqui é só para definir. Tá? Vocês podem falar, pô, mas a demanda é diferente, isso aqui é para nível de planejamento, eu não tenho muita informação a respeito do sistema, eu estou fazendo um sistema fictício, né? Só para a gente definir as porcentagens, quantos por cento do rebanho, nessa fase específica aqui, quantos por cento do rebanho vão ser matrizes e quantos por cento do rebanho vão ser as crias, né? 66.500 mais 2.600 vai ser o peso vivo total que 9.100. 6.500 dividido por 9.100 vai ser 70%, mais ou menos nessa fase aqui, 70% do rebanho vai ser matrizes, 70% matrizes e 30% crias, nessa fase específica, tá? Aqui nós estamos programando esse sistema justamente quando começa a haver, dependendo da região, uma maior produção e disponibilidade de forragem. Isso é bastante interessante do ponto de vista de manejo, né? Então, é bastante interessante a gente entender isso, né? Nós vamos ter uma maior demanda justamente quando tem uma maior oferta também, né? E aí eu vou casar a demanda de forragem pelos animais com a oferta de forragem, né? Fazer um perfil da produção ao longo do ano nas áreas e ver isso, e faço um planejamento forrageiro
baseado nisso, tá certo, pessoal? Como é que eu vou definir produção aqui, né? Se nós temos 9.100 quilos, só para poder definir de maneira grosseira aqui qual a lotação que seria, 9.100 quilos, quantas UAs eu tenho? 9.100 dividido por 270 para ver quantas UA, né? Uma UA de ovino então dá 33,70 UA. 33,70 UA, vamos botar 35 UA. 35 UA dividido por 8, né? Por que dividido por 8? Porque 8 UA por hectare dividido por 8, isso aqui vai dar 4,375. Então vai dar, no potencial, em média ano, vai dar o potencial definido inicialmente em nível de planejamento, que é 4,35 hectares. Ah, mas aí 4,35 não é 5, né? Então eu poderia multiplicar essas 100 cabeças de potencial inicial, se eu tenho necessidade de 4,35 hectares, 5 dividido por 4,35. 5 dividido por 4,35 eu posso colocar, em vez de 100 cabeças, 15% a mais. Então eu poderia trabalhar com 115 a 120 ovelhas. Então eu tenho uma ideia muito generalista aqui, tá? Talvez não tenha ficado de uma maneira organizada, mas só para definir para vocês que o animal consome de acordo com o seu peso vivo. Claro que a gente tem como fazer um planejamento muito mais focado no sistema de produção, se a gente tem, dependendo do nível de detalhes que a gente tem, vocês vão ver isso no material, mas a ideia aqui é a gente definir, determinada época não vai ter produção de forragem eficiente, quanto que eu preciso produzir, qual a janela de produção que eu tenho, e a partir disso eu vou trabalhar forrageira suplementar, eu vou fazer adubação estratégica, eu vou trabalhar as coisas em nível gerencial e operacional. Certo? Espero ter me feito entender. A ideia aqui era dar uma visão muito objetiva, muito prática do que seja o planejamento forrageiro, e aí eu espero que vocês complementem a informação de vocês com acesso ao material escrito que nós vamos disponibilizar. Boa semana, um excelente final de semestre a todos. Eu vou já nessa semana ou na próxima semana, já elencar aquelas atividades que eu julgo que sejam importantes para a gente fazer a avaliação, né, que a gente já colocou ao longo do semestre, e a pontuação de cada um. Eu tive que reavaliar isso, então eu já passo para vocês na semana que vem, ou nessa semana, para que vocês, se puderem me entregar isso via e-mail, ou se puderem me entregar isso via correio, sei lá, a forma como vocês quiserem, a gente estabelecer junto com vocês, a gente vê isso no WhatsApp, né, no grupo de WhatsApp, qual que seria a data para vocês me entregarem todas as atividades para que eu possa fechar o semestre. Espero que vocês tenham gostado do curso, peço desculpas por, às vezes, não ser mais enfático em determinadas coisas, é muito difícil a gente trabalhar, e mudou totalmente o foco nesse semestre, mas já aprendeu muito e espero que vocês tenham conseguido atingir aquilo que a gente esperava no início do semestre. Bom final de semestre a todos, boa semana, bons estudos.